Paz seja com todos vocês. Eu amo essa mulher demais. O pessoal põe ela para me anunciar e me desconcerta. É o amor, né? Mexe com a gente. Ah, Jesus. Jesus é maravilhoso. Vamos nos concentrar aqui novamente. Tudo bem com vocês? Vamos meditar na palavra. Há muito o Senhor tem falado ao meu coração acerca da palavra que nós vamos meditar esta noite. E sempre com muito temor e tremor, sempre. Eu venho falando, no Espírito Santo me ajuda a subir aquelas escadas. Segura nas minhas mãos. Coloca força nas minhas pernas. Porque é uma verdade, né? Falar sobre as coisas celestiais, tratar de salvação, esse tema tão grandioso, alcançados pela graça, é de uma seriedade e de uma nobreza da parte de Deus para conosco muito grande. Afinal de contas, só existe um caminho que leva ao reino celestial, que é Jesus Cristo. E não há forma melhor dessa graça se manifestar a nós, senão por Ele. Né? Porque Jesus, Ele é a expressão exata do amor de Deus. E Ele nos constrange, meus irmãos, quando o Senhor vem ter conosco, Ele nos constrange de uma maneira espetacular. Sabe, não importa o que tem nos levado para longe dEle. Não importa a nossa dificuldade, aquilo que nós chamamos de enfermidade, o nome que nós damos a ela, a situação atual das nossas vidas. Quando a gente tira os nossos momentos para quedarmos, nos jogarmos aos pés do Senhor, e a gente percebe a chegada extraordinária dEle para ouvir, muitas das vezes, as nossas lástimas, nós somos imediatamente movidos na direção daquele amor. Isso é a graça mexendo conosco. Agora, eu costumo dizer que a graça, ela aperta um pouco o cinto. A lei, a pessoa pecava, pagava um preço, estava tudo certo, tocava a sua vida. Já tinha até os tipos de animais para cada tipo de pecado, então a pessoa pecava e já sabia, né? Eu vou pro templo e lá vai ter mercador vendendo o animal que eu preciso oferecer. E na graça? E na graça, meus irmãos? Há uma palavra muito poderosa que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E isso é um convite para vivermos em santidade, separados por Cristo das coisas que nos levam para longe dele. O apóstolo Paulo vai falar que a graça é um favor imerecido, porque todos pecaram e destituídos foram. Toda a humanidade caminhava para uma perdição. A queda do homem, inserido num lugar extraordinário, numa conversa boba, num bate-papo com o pecado, com a serpente, o homem que representava toda a humanidade cai. Dali, meus irmãos, nós vamos ver que o Senhor nosso Deus, Ele envia outros homens para alertar o povo que estavam caminhando para a perdição. Mas o Cordeiro, aquele que tiraria de fato, que levaria as nossas enfermidades, os nossos pecados, ele já estava preparado. Porque Deus, ele sabia que à medida que o homem crescia,
na sua fase de homem, de mulher, à medida que a idade vem, Deus sabia que o homem iria ser levado pelos desejos da carne. E isso faz com que a consciência, os pensamentos sejam endurecidos. Então, Noé fala, Abraão fala, Moisés fala, recebe a lei, e a humanidade continuava caminhando para a perdição eterna. E aí nós vimos uma atitude esplendorosa de um filho unigênito que vem salvar este povo. E a graça, quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, ela fica mais visível. A graça fica mais palpável. Ela fica mais acessível ao homem quando aquele véu é rasgado de alto a baixo. Mas, meus irmãos, eu te pergunto o que é que nós estamos fazendo com essa graça? Como é que nós estamos conduzindo as nossas vidas perante esse amor extraordinário? Às vezes nós estamos vivendo na graça, e eu falo isso com responsabilidade, mas caminhando para o inferno. Porque a gente tem a ideia de que a graça, ela nos permite viver experiências de pecado. E não é isso. Entenda que a graça, ela aperta um pouco mais, porque céu e inferno são escancarados à nossa visão. Deturpações da palavra, vidas duplas. A gente observa isso hoje do nosso lado. Às vezes a gente observa uma vida dupla quando a gente se olha no espelho. Mas a consciência calcificada, endurecida, nos impede de amolecermos o coração e deixar Jesus trabalhar em nós. Sabe, meus irmãos, nós precisamos buscar as coisas que Jesus deixou para nós. Quando João pregava o batismo nas águas, por arrependimento, ele levanta os olhos e vê um homem se aproximando. E eu imagino que ele ficou completamente perplexo. E ele libera algo tremendo. Ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo, que nós só alcançamos através de Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. E nós precisamos entrar e mergulhar tão fundo nessa graça, nesse oceano da graça, para que possamos experimentar essa experiência espiritual extraordinária que move-nos por dentro. O Espírito Santo, meus irmãos, quando ele vem de Jesus para nós sentimos ele reverberar, ou seja, ele mexe dentro de nós com um propósito. Aleluia! Glória! Mas o homem ainda é teimoso. Às vezes nos limitamos a uma experiência e achamos que está tudo bem. E aos pouquinhos, nós vamos deixando a verdade absoluta de Cristo e nos enchendo da nossa verdade. Muitas vezes nós falamos, ó Deus, me enche de ti. Mas você sabe que a responsabilidade de ser cheios do Espírito Santo é nossa. Enchei-vos do Espírito Santo. Somos nós que temos que buscá-lo. Somos nós que temos que nos lançar aos pés do Senhor Jesus, em lágrimas, se necessário, buscando arrependimento, para que Ele flua através de nós. Oh, glória!
Abra sua Bíblia comigo em João 4. Nós vamos dar sequência àquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. João 4. Jesus e a Samaritana. É uma palavra poderosa, eu já pincelei a respeito desse encontro glorioso em outras oportunidades, mas hoje nós vamos passar versículo por versículo. Amém? Agradecendo a essa igreja pela confiança, aos pastores, ao grupo de obreiros. Nós vamos mergulhar na palavra. João 4 está escrito da seguinte forma: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Curve sua cabeça por uns instantes, pode deixar sua Bíblia aberta. Vamos orar um pouquinho mais. Senhor Jesus, nosso Rei, Tu és maravilhoso, Paizinho. Nós te louvamos pela Tua presença neste lugar. Papaizinho, dê ordens aos Teus anjos um pouquinho mais a nosso respeito, para que dentro de nós produzam um avivamento esta noite. Pai amado, que todo coração que estiver com um problema, com uma frustração, seja alcançado pela Tua palavra esta noite, ao ponto de que haja um conserto, de que haja salvação de vidas perante o Teu altar, Senhor. Nós te adoramos, nós te amamos, Senhor Jesus. Fala conosco através da Tua palavra. Aleluia. Meus irmãos, dando sequência, nós lemos muitas vezes a respeito da mulher samaritana, a respeito desse encontro, no qual nós vamos passar cada versículo, mas às vezes pairam em nós algumas dúvidas. Eu não sei se essas dúvidas param em você, mas eu, às vezes, me vejo cheio de dúvidas quando eu leio a Bíblia. E aí eu vou mergulhar nesse universo da palavra, convidando o amigo Espírito Santo para se fazer presente, para que as suas verdades sejam reveladas. E há muito eu estou encantado com esse encontro glorioso, porque muitas vezes nós somos a mulher à beira do poço. Muitas vezes nós fomos a mulher à beira do poço. Aquela mulher, ela carregava algumas coisas muito interessantes, que são detalhes que estão na palavra. Ela carregava frustrações, ela carregava dúvidas, e se você prestar muita atenção, ela carregava um item físico. Aquela mulher carregava um cântaro vazio. Isso me chamou tanta atenção, porque a ideia que nós temos é que aquele cântaro vazio era só para encher de água e sair carregando. Mas mais para frente, eu vou falar a respeito disso. Por hora eu quero que nós vamos entender quem são esses samaritanos. O que era aquela cidade? Você já teve esse tipo de dúvida? Por que ele frisa a mulher samaritana? Quem era esse povo? De onde eles vieram? E aí eu fui pesquisar na Bíblia a respeito dos samaritanos. E eu descobri que lá em 1 Reis, no capítulo 21, teve um rei que comprou um monte, o Monte de Samaria. E aquele rei ali ajunta um povo, e aquele povo deu origem aos primeiros samaritanos. Eles eram israelitas de sangue. Olha que coisa interessante.
Mais para frente, quando um povo volta da escravidão, eles colocam outras pessoas naquela cidade. E o interessante é que cada povo que foi inserido naquela cidade, eles levaram consigo os seus deuses. Cada povo levou consigo os seus deuses. Eles chegaram através do rei da Síria, a fim de habitarem na terra de Israel, depois do exílio da Babilônia. Então, o que acontece? Eles foram desprezados pelos judeus. Mas eles tinham o mesmo sangue. Mas eles adoravam outros deuses. Talvez, por causa disso, os judeus os desprezaram. Porque os judeus adoravam um único Deus. E aí, meus irmãos, quando a gente vai enxergar ali a reconstrução do templo, esse povo samaritano, eles se aproximam, está lá em Esdras, eles se aproximam a fim de fazer uma aliança com o povo judeu. Tipo assim, vamos colocar tudo em ordem? Vamos acabar com as diferenças? E eles falam assim, nós vamos passar a adorar só o Deus de vocês. Mas novamente eles foram desprezados pelos judeus. E aí quando eles são desprezados pelos judeus, eles começam a traçar um plano para impedir a reconstrução do templo. Olha só, começaram ali a maquinar, já que nós não vamos fazer parte da expansão, da reconstrução, nós vamos atrapalhar. Quantas vezes, meus irmãos, nos dias de hoje a gente percebe esse tipo de atitude? Por um motivo bobo, a gente despreza algumas pessoas, por falta de maturidade da nossa parte, por falta de esclarecimento, e aí a gente percebe que aquelas pessoas se afastam, mas vão trabalhar para que não haja expansão do reino. Mas a graça do Senhor Jesus também está acessível a essas pessoas, porque uma hora Ele vai alcançar esses corações a fim de colocar tudo em ordem. E como é que nós vamos ficar? E a surpresa de chegar no céu e ver um desafeto seu lá? Sorte a nossa, que lá não haverá vergonha, não haverá dor, não haverá tristeza. Nós vamos nos unir somente para adorar aquele que é digno de adoração. Mas aí, meus irmãos, dito isso, aquela confusão entre samaritanos e judeus avançou durante os séculos. E o Senhor Jesus, aquele que nos batiza com o Espírito Santo com fogo, está caminhando por um lugar. Interessante que antes dele chegar a Samaria, Jesus tem uma conversa poderosa com Nicodemos. E lá, quando ele tem essa conversa, ele vai falar com Nicodemos algumas verdades absolutas. Quando Jesus é questionado por aquele homem, aquele principal dos judeus, Jesus fala com ele: em verdade te digo. Isso é uma verdade absoluta e imutável. Quando Jesus fala em verdade, não há nada acima daquele assunto, daquela palavra naquele assunto. E Jesus fala: te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quantos de nós até já fomos batizados, mas ainda não nascemos de novo? Quantos de nós, meus irmãos, ainda estamos feitos Nicodemos, discípulos ocultos, negando a verdade absoluta de Jesus, de que devemos nascer de novo? Quando a gente nasce de novo, verdadeiramente, meus irmãos, o Senhor faz uma limpeza extraordinária em nós. Ele coloca dentro dos nossos corações como nova criação. Ele despreza todos os nossos pecados
e nos lava por inteiro. O Senhor amplia a nossa visão de tal forma que nós passamos de pecadores para filhos. Num instante, nós saímos de um reino de trevas e somos transportados pela graça dele para um reino de luz. E isso é maravilhoso. Porque Jesus, quando ele fala, perdoados estão os teus pecados, realmente, meus irmãos, a gente sente uma leveza invadindo o nosso coração. E nesta noite eu creio que o Senhor, Ele está realmente alcançando corações para produzir uma transformação. Não se detenha. Permita que a graça cresça e extravase através da sua vida esta noite. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir vontade de gritar, grite. Se você quiser levantar do seu lugar, sentindo o Espírito Santo e correr por essa igreja, corra! Permita Ele se mover através de você. Aleluia! E Jesus vai falar algo ainda mais extraordinário, Nicodemos. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Importa-nos fazer a vontade de quem nos comprou a um preço de sangue. Nós temos que crer nesse Senhor. Sabe, lá em Números, capítulo 21, vai passar um vislumbre da graça e do madeiro extraordinário. Porque o povo, eles vencem uma batalha, e quando eles vencem aquela batalha, no caminho, eles começam a falar mal, a reclamar, a murmurar, e aí serpentes começam a brotar naquele lugar. E a serpente ia, picava um, morria, picava o outro, morria, picava o outro, morria. O povo vai até Moisés e fala: Moisés, socorre aqui. Nós falamos mal do Senhor, e estão aparecendo serpentes lá fora e está picando todo mundo. E o Senhor, numa demonstração, sabe? Ele dá ali como é que eu vou falar aqui? Uma sinopse da graça. Ele fala assim: Moisés, pega um bronze, faz uma serpente, pendura ela no madeiro e fala com o povo. Se você olhar para o madeiro e crer, você vai estar salvo. E Jesus, meus irmãos, faz a mesma proposta ao filho. Se você vier, se você crer, eu te salvo, eu te resgato. Naquele momento, Deus não queria saber do pecado do povo. Deus não queria julgá-los. Ele queria só resgatar. E ele resgata. Quem fosse ali, olhava para a serpente ali, eu estou vendo naquele madeiro a salvação, podia a serpente picar, que estava tudo bem. E esse Jesus extraordinário, que se entregou, não pense o homem, que foi ele que carregou Jesus para a cruz, porque ele se entregou por vontade própria, para que a graça alcançasse a mim e a você. Isso é que amor, né? Que amor, meu Deus. Que amor. Se esvaziar, deixar o seu trono de glória, para vir resgatar uma humanidade perdida. Que amor, meu irmão. Sabe? E aí esse Jesus maravilhoso, ele vai encontrar com essa mulher samaritana. E quando ele chega e, olha que detalhe, e era ali, a quem? A Jesus. Passar por Samaria, ou seja, Jesus não levantou e falou assim: vou passar em Samaria. Não, ele falou: eu vou em Samaria cumprir um propósito. Eu vou levar minha graça para resgatar uma mulher, e através dessa mulher eu vou resgatar todo um povo que até então estava desprezado, adorando outros deuses. Mas hoje eu transformo a vida deles. E os discípulos partem para a cidade, e Jesus vai e se assenta na beira daquele poço.
E quando ele chega na cidade, cansado da viagem, assenta, era quase meio-dia. Você acha que Jesus não sabia que quase meio-dia, quase ninguém ia buscar água? Ele já sabia de tudo. Mas ele não foi buscar água. Ele foi ser. Jesus foi ser a água. E coisa maravilhosa, ele fala assim: se você experimentar dessa água, nunca mais vai sentir sede. E olha que coisa extraordinária. Hoje, nos dias atuais, quando nós estamos encharcados pela graça, envolvidos com Jesus, a gente sente fome de aprender da palavra, mas sede a gente não sente mais. Porque se a gente, tendo um encontro com Ele, insistir em sentir sede espiritual, nós ainda não fomos transformados pela graça. E aí o Senhor vai e olha para aquela mulher e fala: dá-me de beber. E a mulher: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E a gente percebe aqui um certo pleonasmo, porque ela fala assim: me pedes de beber a mim. Ela só está confirmando para ele: você tem certeza que você está pedindo para uma mulher? E ele fala, e a Bíblia explica: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus fala: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele entra naquele bate-papo de uma forma extraordinária e simples. E a mulher fala: Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E olha a resposta, educadíssima, esplendorosa, que quebra, que dá sequência nessa quebra de paradigmas. Todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus, meus irmãos, ele está falando com aquela mulher: eu te amo. Eu te amo. E eu vim saciar a sua sede. Oh! Imediatamente ela fala: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Isso mexe com o meu coração. Quando eu li isso hoje à tarde, eu falei com a minha esposa assim: mulher, tem tanta dor nessa resposta. É como se em pouquíssimas palavras ela falasse assim: Jesus, Senhor, o Senhor não sabe quantas humilhações eu enfrento para chegar nesse poço. Mas Jesus, no coração, eu sei, filha, é por isso que eu estou aqui. E aí, ele fala: vai, chama o seu marido e volte aqui. Olha a frustração nascendo. Não tem marido. E Jesus, imediatamente: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido? Isso disseste com verdade. Olha aqui. Ele fala: isso disseste com verdade. Porque ele sabia que ela estava encobrindo algumas coisas. Sabe que meia verdade é uma mentira completa? Uma meia verdade é uma mentira completa. Mas ele fala: isso disseste com verdade. E ela fica impressionada. Ah, vejo que és profeta. E aí, meu irmão,
Quando a palavra confronta a nossa vida, a gente quer mudar de assunto. Quando a verdade pregada é dolorosa, a gente, dentro da igreja, faz com que os nossos pensamentos nos tirem dela, dando ouvido à sugestão de Satanás. Dentro de um culto, quando a verdade nos confronta o estilo de vida, a gente leva os nossos pensamentos para outro assunto. Você lembra que vai chegar em casa e tem que fazer janta, lembra que tem que tirar a marmita, lembra que a conta de luz está atrasada, lembra que o ticket não caiu, lembra que o carro está sem gasolina, lembra que não deu faxina esse fim de semana, para perder o detalhe da palavra que te confronta. Mas é a palavra que nos confronta que produz transformação. A palavra que nos confronta é a palavra que produz transformação. Jesus, quando ele responde para aquela mulher, ele está falando com ela assim: eu sou a saída para todo tipo de conflito, seja grande, seja pequeno. Hoje eu coloco tudo em ordem na sua vida. E aí, ela tentando mudar de assunto, ela fala: nossos pais adoraram neste monte. Olha que saída genial. Mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Que saída, que tentativa de fuga. Que saída pela tangente. Ela viu a curva acelerada, passou direto. Lembrou Schumacher nas corridas. Mas ela vai descobrir que aquele com que ela falava é muito mais poderoso. Porque ele não é uma tangente. Ele é a conversão completa do nosso estilo de vida. E aí, ele fala: mulher, crê-me. Imagina ele batendo no peito. Você está tentando sair fora da palavra, mulher. Você está buscando um meio de afastar da verdade que está te confrontando. Mas crê-me, mulher, crê em mim. A hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, ele engrossa a conversa. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Lembra 5 maridos? Lá atrás, eles adoravam vários deuses. Quantos senhores aquela mulher já não teve? Quanto aquele povo adorava o que eles não conheciam? Mas ele fala: nós, mulher, adoramos o que conhecemos. Porque os judeus adoravam um único Deus. Mas a salvação vem dos judeus. No entanto, mulher, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai, em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Jesus é a luz que dissipa toda treva. Jesus é a luz que cura toda ferida. Jesus é a luz que sacia, que nos enche por inteiro. Eu sei, meus irmãos, que muitos de vocês, muitos de nós, já está sentindo essa presença transformando o nosso interior. Eu sei que nesta noite pecados estão sendo abandonados e doenças estão caindo por terra, sem que o Senhor pergunte o nome. Disponibilize o seu coração, porque ele fala: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está aqui hoje. Essa presença que está mexendo conosco não está interessada nos nossos pecados, porque a graça é isso. O Senhor hoje não está interessado nos nossos pecados. Ele quer resgatar. Ele quer que nós ajustemos as nossas vidas, porque Ele sabe melhor do que ninguém a hora exata que cada um de nós vai prestar contas. Jesus está disponível para você que quer consertar a sua vida. Jesus está disponível para você que quer se entregar ao Pai. E ela fala: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando Ele vier, nos explicará tudo. Aí ele fala: eu o sou. Eu
que fala contigo. E naquele momento, chegam os discípulos, perplexos, atônitos com o fato de Jesus estar conversando com a mulher. Mas nenhum deles ousou questioná-lo do porquê ele conversava. Porque eles sabiam, primeiramente, da seriedade de quem eles seguiam. Eles sabiam da idoneidade daquele homem. Eles sabiam da moral daquele que falava. Então, e outra coisa, eles sabiam da intencionalidade naquele coração puríssimo de Jesus. E Jesus, ele fala com ela algo extraordinário. Ela responde para ele, né? Aleluia. Ela deixa o cântaro. E deixando o cântaro vazio, ela compreendeu que a saciedade não estava na água daquele poço. Ela compreendeu que, bebendo daquela água, a sede seria saciada por uns instantes. E quando ela compreende, ela vai à cidade e ela diz ao povo: vem comigo. Eu vi um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Poderia este ser o Cristo? Ela pegou a ideia do evangelismo de Jesus e ela parte para falar dele na cidade. Às vezes a gente acha que pregar é só aqui. A pregação é o que Jesus tem transformado nas nossas vidas, nos lugares normais que frequentamos. Jesus está aqui, meus irmãos, de braços abertos, te esperando. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, olhe para cá. Jesus está aqui te esperando. Ele é a porta. Vem cá, meu irmão. Jesus está aqui, ó, de braços abertos. Se você precisa de uma cura, vem aqui dar um abraço em Jesus. Ele te chama hoje. Ele vai transformar a sua vida hoje, sabe? Jesus hoje não está interessado no seu pecado. Ele sabe que muitos de nós têm dores. Mas às vezes a gente fica tímido no nosso lugar e não quer perceber que Jesus está num abraço de um diácono. Aleluia! Aleluia! Tem Jesus para você no altar. Vem dar um abraço em Jesus. Vem dar um abraço no Senhor. Ele está transformando a sua vida hoje. Aleluia! É uma noite de salvação. É uma noite de transformação. Tem mais obreiro para abraçar alguém aí? Tem um apacentar para abraçar alguém? Abrace! Jesus está do seu lado. Hoje Ele está transformando a sua vida. Hoje Ele está indo de encontro ao seu coração. Tem pastores aqui representando a presença do Senhor, esperando o seu abraço. Tem porteiros ali representando Jesus, esperando o seu abraço. Ele hoje te encontrou e o seu testemunho vai transformar vidas. Levante, dê um salto do seu lugar. Dê um salto do seu lugar.